Eu descobri um segredo que vai ajudar você a criar um personagem memorável para o RPG de mesa. A gente já sabe há muito tempo que um backstory interessante, ou seja, uma história de origem do seu personagem, interligada às intrigas do mundo, faz o seu personagem ter muito mais motivação para embarcar em aventuras de uma grande campanha. Mas nem sempre isso dá certo. Mesmo que você se empolgue e escreva uma bela história de origem, não há garantia nenhuma que o mestre vai aproveitar aquelas pontas soltas que você deixou para trás, simplesmente porque a vida do mestre não é fácil também. Ele tem que ficar ali equilibrando as ideias da sua campanha com fichas de monstro, preparando desafios, enfim. Foi então que eu descobri um post no Reddit de 9 anos atrás, a chamada Teoria das Facas. É um post do usuário chamado Jim Baby, e ele teve uma ideia genial. Cada jogador escreve uma frase curta, no máximo 2 frases, que é um elemento emocional que o mestre pode usar contra ele durante a história, ou seja, uma faca emocional. E o jogador então entrega essa faca emocional para o mestre, às vezes mais de uma, geralmente 3, 4, até 7 facas. E essas facas são ligações com momentos importantes da história do seu personagem que podem aparecer durante a aventura. Por exemplo, um parente desaparecido, um antigo mentor, uma dívida, um amor proibido, um rival terrível, um segredo que ele esconde às 7 chaves, uma maldição de família que passou para ele, um juramento que ele é obrigado a cumprir, um trauma que o marcou para sempre, um objeto importante como uma herança de família ou um medo irracional, uma fobia qualquer. Todos esses aspectos são possíveis facas emocionais. Então vou dar um exemplo de um personagem da ficção e vamos determinar quais são suas facas, digamos assim. Vou pegar o exemplo do Indiana Jones, que é um dos meus heróis favoritos do cinema. É clássico saber que ele tem medo de cobras. Outra faca do Indiana Jones é a relação tumultuosa que ele tem com o pai dele, já que na infância dele o pai dele quase não dava atenção para ele, de tanto que trabalhava com as pesquisas arqueológicas que ele seguia, e o Indiana Jones acabou seguindo os passos dele, virou um arqueólogo também, e agora tem uma espécie de competição com o pai para mostrar quem é o melhor. É uma outra faca emocional importantíssima. E por fim, outra faca que ele tem é a obsessão que ele tem por encontrar tesouros, né? Tesouros lendários de outras civilizações, naquela fixação que ele tem de que essas coisas merecem estar em museus. Então ele tem uma espécie de juramento para cumprir, que é levar essas peças para os museus. É uma ideia colonialista meio idiota? É, mas na época a gente achava massa. E qual a vantagem desse sistema de facas? Num bilhetinho curto de 2 frases, você já está armando o mestre para coisas que ele pode ou não usar na aventura. O mestre vai ter ali acesso rápido a coisas intrigantes que ele pode colocar na aventura a qualquer momento. Isso facilita muito a vida do mestre, que não precisa ficar lembrando de todos os detalhes do backstory de cada jogador. Isso também dá um certo controle narrativo para os jogadores, que podem escolher com detalhes quais partes da história deles é interessante para a aventura, e podem até criar locais, ideias novas para a campanha com base nas facas. E por fim, as facas também ajudam o jogador a controlar o que pode ou não pode ser usado contra ele. Às vezes o cara criou uma história tão bonitinha, legal, e ele não quer que, por exemplo, o mestre use partes ali da relação familiar que ele tem contra ele na história. Prefere que ele use outras coisas e deixe a família dele em paz. Então assim o jogador consegue filtrar o que vai ser usado, o que não vai ser usado. Aqui no RPG Planet a gente nunca usou esse sistema de facas, eu vou experimentar em breve, mas a gente sempre levou a história dos personagens muito a sério na hora de determinar coisas interessantes na campanha. Um exemplo é a Dona Ofélia, que é a personagem da Lina, que tinha uma maldição de família. E essa maldição de família fazia com que ela, se chegasse a 0 pontos de vida, em vez de desmaiar ali, ela virava um monstro incontrolável. Então imagina uma velhinha bonitinha comendo um cupcake, mas se ela tomar dano e cair, ela vira um monstro cabuloso. E isso acabou ajudando o grupo em alguns momentos e atrapalhando muito em outros. Então foi uma faca usada várias vezes com resultados maravilhosos. Por fim, não tenha medo de oferecer essas facas para o seu mestre. Elas são feitas para te ferir emocionalmente? Talvez, mas o propósito delas, na verdade, é fazer com que você tenha motivação para encarar as aventuras e que você tenha algo a perder ou algo a ganhar muito importante na história, fazendo a aventura ficar muito mais memorável, porque está intimamente ligado à história do seu personagem. Bom, eu estou querendo experimentar essa teoria das facas na próxima campanha da RPG Planet. Quero saber se você tem algum sistema parecido com isso para integrar as histórias dos personagens à narrativa central da sua campanha. Deixe aí nos comentários se vocês curtiram essa ideia e a gente se vê numa próxima, pessoal. Só uns recadinhos rápidos aqui do RPG Planet. Agora, dia 30, no sábado, 30 de maio, estaremos em Arujá,
no eventual evento lá dos nossos amigos do Podcastle. Eu vou mestrar a mesa de Traveler lá e vai ter temática cyberpunk. Então, se você curte tudo a ver com o gênero cyberpunk, corre lá que vai ter um monte de atração legal, vai ter tatuagem, vai ter food truck, vai ter livros, vai ter várias editoras de RPG lá e vai ter o RPG Planet. E nos dias 5, 6 e 7 de junho vai ter o iradíssimo Iniciativa RPG, evento que a gente adora aí, lá no Rio de Janeiro, no Clube Municipal da Tijuca. Estaremos com o stand da RPG Planet lá e também com mesas jogando os RPGs da casa. Os dois eventos, tanto do Arujá quanto o Iniciativa RPG no Rio, são entrada gratuita, então quero ver vocês por lá, beleza? Beijos!